Graça e paz, meu nome é Patrícia e vamos dar continuidade à nossa leitura da palavra em ordem cronológica. Levítico, capítulo 14, a purificação da lepra. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de sopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com pedaços de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de sopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Versículo 8. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, juntamente com 3 jarros da melhor farinha amassada, com óleo como oferta de cereal e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, juntamente com a caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor com um gesto ritual de apresentação e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita, daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e oferecerá sobre o altar juntamente com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se todavia for alguém pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, para ser movido e para fazer propiciação por ele, juntamente com um jarro da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma caneca de óleo, e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. No 8º dia, ele os trará ao sacerdote para a sua purificação, à entrada da tenda do encontro, perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa, com uma caneca de óleo, e os moverá perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa, e pegará um pouco de sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito.
O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma de sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma de sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Versículo 30. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereal. Assim, o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. A purificação do mofo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e aparecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num local impuro, fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a lastrar-se na casa, depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la e se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo. A casa está impura. Ela terá que ser demolida, as pedras, as madeiras e todo o reboco da casa. Tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas, se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e sopo. Depois, matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então, pegará o pedaço de madeira de cedro, o hisopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço da madeira de cedro, com o hisopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva, e em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa, e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo, nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Levítico capítulo 15. Impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde.
Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro, e todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Qualquer pessoa em que o homem com fluxo tocar sem lavar as mãos, lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impura até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Quando um homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para sua purificação. Lavará suas roupas e se banhará em água corrente, e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e irá perante o Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiciação perante o Senhor, em favor do homem, por causa do fluxo. Quando um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro ou em que houver sêmen será lavada com água e ficará impuro até a tarde. Quando um homem se deitar com uma mulher e sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela semear ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada. Quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ela se deitar estará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante sua menstruação. E tudo sobre que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar alguma coisa dessas coisas ficará impuro. Lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará pura. Versículo 29. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e os levará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará a propiciação em favor dela, perante o Senhor devido à impureza do seu fluxo. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com a mulher que está impura. Levítico capítulo 16. O dia da expiação. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem, acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo, com um novilho, como oferta pelo pecado, e com um carneiro, como holocausto.
Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo. Porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunhão de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e 1 carneiro como holocausto. Arão sacrificará um novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e lançará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado, mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por suas famílias, e ele oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará um incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então, sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará a propiciação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele. Depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode, e porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar, para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos, e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo, e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará suas roupas e se banhará com água, e depois poderá entrar no acampamento. Versículo 27. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água. Depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porquanto neste dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso,
quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação. Porá as vestes sagradas de linho e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Levítico, capítulo 23, verso 26 ao 32. O dia da expiação. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão este sábado. Livro de Números, capítulo 29, versos 7 ao 11. As ofertas do dia da expiação. No 10º dia desse 7º mês, convoquem uma santa assembleia. Vocês se humilharão e não farão trabalho algum. Apresentem como aroma agradável ao Senhor um holocausto de um novilho, de um carneiro e de 7 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros. E para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado para fazer propiciação, e do holocausto diário com a oferta do cereal e com ofertas derramadas. Estudo de hoje, Levítico, capítulo 14, versos 54 ao 57. A instrução de Deus ajudou os israelitas a diagnosticarem doenças cutâneas graves e fungos. Dessa forma, poderiam evitá-las ou tratá-las. Essas leis protegiam a saúde do povo e a estabilidade da comunidade. O povo não teria entendido as razões médicas para algumas dessas leis, mas a obediência a elas tornou-o saudável. Muitas das leis de Deus devem ter parecido estranhas aos israelitas, ao contrário de todas as leis que já conheciam, por razões que não entendiam. Ainda assim, essas restrições foram para o seu bem. Você não acha que as restrições de Deus não fazem sentido algumas vezes? Você já se perguntou por que a obediência é tão importante em certas áreas? Deus parece ter um bom histórico de dar excelentes conselhos em todas as facetas da vida. Não só a vida física, mas também a moral, a espiritual e a emocional, e até mesmo a intelectual. A palavra de Deus ainda fornece um padrão para um viver saudável. Não entenderemos sempre a sabedoria da lei do Senhor, mas se obedecermos, prosperaremos.